Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui. Eu estou super feliz em começar esse projeto com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Kaline, sou professora apaixonada por aprender e ensinar e decidi criar esse canal especialmente para você que está se preparando para concursos públicos. Eu fui aprovada no concurso do município de Natal e a ideia de começar a gravar vídeos surgiu a pedido de algumas amigas que estão estudando para o concurso, especificamente da CESAP, e me pediram dicas, né? Queriam entender melhor o edital, saber como eu organizei meus estudos, pediram para eu explicar a parte da história do Rio Grande do Norte, e como esse é um tema que eu estudei com muito foco, eu resolvi transformar essas conversas em conteúdos aqui para o canal. Então, vou explicar cada tópico do edital de forma clara, nessa parte da história do Rio Grande do Norte. Vou tentar ser clara, né? Explorar com detalhes, tentar contextualizar, como se a gente estivesse batendo um papo mesmo. E, apesar da minha área ser da educação, aqui no canal eu pretendo abordar conteúdos que são de áreas comuns, né? São de várias áreas. E sempre com esse objetivo de facilitar a jornada até a aprovação. Então, se você está se preparando para concurso, é da área da educação ou de áreas afins que esses conteúdos eles coincidam, né? Já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo nessa caminhada, que a gente vai revisar conteúdos, comentar questões, fazer resumos, esquemas e tudo o que eu possa fazer para te ajudar a conquistar a sua vaga. Então, é isso, sejam muito bem-vindos e bora estudar. Eu abordei inicialmente aqui a questão do edital, né? Eu trouxe o edital. Porém, a parte da história do Rio Grande do Norte, ela é muito densa e extensa, certo? Então, para contextualizar, que tudo que eu faço, eu gosto de contextualizar. Então, para a gente falar da história do Rio Grande do Norte, veja que ela já começa aqui, as capitanias do Rio Grande, na história das capitanias donatárias do século XVI. Então, para adentrar nesse assunto, eu acho que a gente precisa de um conhecimento prévio, tá? E para fundamentar nesse contexto histórico, eu acho que a gente precisa conhecer alguns autores, tá? Então, nós temos alguns autores clássicos, né, que foram fundamentais para a história do Rio Grande do Norte, como Luiz da Câmara Cascudo, que é o maior nome das ciências humanas aqui no Rio Grande do Norte. Ele aborda aí desde o período pré-colonial até o século XX, né, tratando aí da cultura popular, da religião, colonização, os índios, folclore, né, a formação do Estado. Temos também Olavo Medeiros Filho, que foca nas origens do Estado, dá ênfase no período colonial, nas lutas contra os franceses, holandeses, na formação das vilas. Temos Tavares de Lira, né, que uma das principais fontes sobre o período imperial, é a República Velha do Rio Grande do Norte, com foco em política e administração pública. E nós temos também outros autores muito importantes, contemporâneos, né? Itamar de Souza, Heraldo Alves Farias, Carlos Gomes, né? Pela brevidade, dentre outros, né? Pela brevidade da prova, eu não tenho como indicar livrarias locais e sebos, eu até indicaria, né? Mas como é muito conteúdo, é denso, né? A gente precisa meio que afunilar. Então, precisa ser mais direto, né? Então, eu indico bibliotecas digitais, como da Fundação José Augusto, sites da UFRN com repositório institucional, Google Books, né? Onde você tem o recurso da tecnologia, de você botar Ctrl F, né? Ctrl Find, que você pesquisa termos específicos, vai mais direto, né? Algumas edições digitais. Então, isso acaba sendo um facilitador, né? E aí, eu trouxe essa questão porque eu acho muito importante a gente conhecer o contexto histórico antes de adentrar no conteúdo, porque, como diria Boris Fausto, né, em seu livro História do Brasil, tem uma passagem que eu gosto muito, onde ele diz assim: em meio a continuidades e acomodações, o país muda, conforme o caso no plano socioeconômico ou no plano político, e às vezes em ambos. Então, estudar o contexto histórico é como acender uma luz, né? Nos ajuda a entender
por que as coisas aconteceram, como chegaram até aqui, e sem isso os fatos parecem histórias soltas, sem sentido, e aí, quando a gente entende o contexto histórico, a gente começa a entender, as coisas começam a fazer sentido. E a história do Rio Grande do Norte, antes da criação das capitanias donatárias, né, elas têm aí essa chamada aí, esse termo descobrimento, já existia aí no período pré-cabralino, né, esse período antes de 1500, antes do início da colonização portuguesa, já existiam povos aqui nas terras, né, que habitavam as terras. Existiam povos indígenas. E é importante também mencionar que esse termo indígenas ele é muito global, né? Então, a gente tem que se ater que é como se desse a entender que só existisse um povo, né? Mas a gente tem que se ater que existiam centenas de povos indígenas que habitavam essas terras no período da pré-história do Brasil, né? E aí a gente tem que entender que existiam muitos povos, mas não existia escrita entre eles. Então, os conhecimentos que nós temos vêm da arqueologia, da antropologia, das tradições orais, né? Alguns autores renomados, eles pegaram e falaram sobre o assunto, tá? Então, quando a gente entender, para a gente entender o período de colonização, a gente precisa compreender o que veio antes, tá? Para não ficar descontextualizado. Então, por isso que eu gosto de começar falando desse período pré-cabralino, porque existiam cerca, estima-se, de 2 a 5 milhões de indígenas vivendo no atual território brasileiro, e eles eram organizados em centenas, né, de povos, com suas línguas, suas culturas, suas tradições, seus níveis de desenvolvimento variados, né? E existiam 2 grandes grupos linguísticos que se destacavam, que era o Tupi-Guarani e o Macro-Jê, que eram os tapuias, tá? Os Tupi-Guarani, eles ocupavam o litoral e uma parte do interior. Já os tapuias, eles ocupavam principalmente o interior do Brasil. Além deles, existiam outros troncos linguísticos, outros grupos culturais, mas no momento a gente vai se ater a eles, que eram os que foram os que tiveram ali relação, né? Esses grupos foram os que tiveram ali relação com a chegada, né? A descoberta dos europeus. Então, eles viviam basicamente aí de caça, de pesca, da agricultura, principalmente da mandioca, da coleta de frutos. Então, é importante a gente entender como que era a vida deles antes, né, da colonização, para que a gente possa entender algumas questões futuras, como isso interfere futuramente, né, como isso tem relação. Eles tinham organização própria, né, tinham hábitos culturais, hábitos religiosos bem estabelecidos, como rituais, né, crenças nos espíritos da natureza, prática de guerras entre tribos. Então, essas práticas de guerras acabavam influenciando lá na frente na resistência, né? Nós vamos tocar nesse ponto mais especificamente. Então, a vida era marcada por uma forte relação com a natureza. Existiam deslocamentos conforme necessidade de sobrevivência, que a gente chama de seminômades, né? Eles se deslocavam de acordo com a necessidade. E havia também uma intensa circulação de informações entre os grupos indígenas de várias partes do território. Então, antes da chegada dos europeus, o Rio Grande do Norte já era habitado, tinha uma grande cultura, né? Era organizado, embora muito diferente dos padrões europeus, claro, né? Que viria a se impor depois, mas eles já tinham essa cultura rica. Né? A chegada dos europeus no Rio Grande do Norte aconteceu num contexto de grandes navegações. Então, a partir do século XVI, com a expedição de Pedro Álvares Cabral em 1500, mas esse contato direto mesmo, ele só veio se intensificar alguns anos depois. Não sei se a gente pode chamar de estado de vacância, né? Porque estado de vacância é mais termo político, administrativo. Mas esse período, né, sem colonização, tá? Inicialmente, os portugueses não ocuparam a região de imediato, mas navios europeus, principalmente franceses, eles passaram a frequentar o litoral potiguar, atraídos pelo pau-brasil. E também faziam comércios com os indígenas, principalmente os potiguaras, para trocar produtos, mercadorias estrangeiras, que a gente chama de escambo, né? É importante mencionar 2 coisas. Primeiro, os indígenas não sabiam que essa troca tinha valor de comércio e não entendiam o objetivo dos europeus.
E quando a gente fala em europeus, a gente tem que entender de que europeu a gente está falando, né? A gente tem que saber se está falando da relação com os franceses, da relação com os portugueses, com outros europeus, certo? Para que a gente possa analisar as questões de forma mais assertiva. Porque a questão não vai dizer quem foi que veio, Pedro Álvares Cabral, não vem assim, óbvia, né? Você tem que ter um conhecimento aí que você possa fazer uma associação, fazer uma relação, interpretar para poder marcar a alternativa correta, tá? Então, é importante entender que os franceses, inclusive, eles fizeram alianças com os indígenas locais e isso representava uma ameaça à posse portuguesa. Então, para garantir o domínio sobre o território, foi que Portugal decidiu ocupar efetivamente a região. Porque antes eles vieram, descobriram e passaram um tempo, né, só de exploração, mas sem colonização. Quando eles viram aí o interesse dos franceses, porque eles vinham para o litoral potiguar? Eles estavam interessados no comércio direto, né? Então, a França, ela não reconhecia o Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo feito em 1494 entre Portugal e Espanha, que tinha um objetivo aí, era um tratado, eles dividiram as terras recém-descobertas, né, para cada um explorar uma parte, mas a França, que ficou de fora do tratado, não reconhecia esse tratado. Então, seus comerciantes, eles passaram a explorar a costa brasileira, principalmente onde a presença portuguesa era mais fraca, como a do atual Rio Grande do Norte. Como existia a falta de presença, existia não, né? Como não existia a presença portuguesa forte no século XVI, eles iniciaram posteriormente a colonização, se concentrando primeiro nas áreas como Pernambuco, Bahia, e o litoral era pouco vigiado. E isso foi o que facilitou o comércio clandestino com os indígenas por parte dos franceses. A aliança com os povos indígenas, né, dos franceses, era por troca de objetos europeus, como espelhos, facas, tecidos, e os indígenas trocavam por pau-brasil. É importante mencionar que a nobreza, né, ela tinha, para destacar a característica, a coloração vermelha, porque é um pigmento difícil de ser extraído, de ser encontrado. E aí, como isso no pau-brasil era muito abundante, então eles tiveram interesse no pau-brasil por isso, porque como a pigmentação era difícil para eles lá, então somente a nobreza tinha acesso, então era questão de status, né? E aí o interesse deles era principalmente por esse motivo. Em muitos casos, né, eles conseguiram alianças estratégicas com os potiguaras, que eram os indígenas que habitavam a região, e isso foi o que dificultou o avanço da colonização portuguesa, pois houve resistência. Até então, os franceses eles não queriam colonizar, eles queriam apenas fazer essas trocas. Já os portugueses decidiram colonizar para poder marcar território. Por quê? O ponto da costa era estratégico, né? Tornava ali a região um excelente ponto de parada para reabastecimento das rotas transatlânticas. Então, em 1597, começou uma expedição militar portuguesa que culminou na fundação, na verdade, inicialmente na construção do Forte dos Reis Magos, e no ano seguinte, quando foi concluído, em 1599, foi fundada a cidade do Natal para proteger ali o litoral e consolidar a presença portuguesa. Então, a chegada dos europeus teve efeitos profundos. Primeiro, a mudança no modo de vida dos indígenas, né, com a imposição da cultura europeia, a religião católica, conflitos violentos, né? Claro que teve resistência indígena à ocupação portuguesa, e isso acarretou na destruição das culturas nativas, né, que é um processo aí de colonização que transformou a região profundamente. Então, é importante contextualizar, porque antes da criação da capitania do Rio Grande, o Brasil, ele vivia uma fase de exploração sem colonização real, ou seja, sem ocupar território, sem dominar, sem organizar de forma permanente. A presença de estrangeiros na costa e o interesse em assegurar esse território foi o que levou o rei de Portugal a criar esse sistema de capitanias donatárias, que a gente conhece mais por capitanias hereditárias.
Inclusive, sobre isso é importante fazer essa diferenciação, porque donatário é quem recebe de doação. Então, é o primeiro que recebe ali da coroa portuguesa aquele pedaço de terra, aquela faixa de terra. E hereditário, porque depois que ele recebe, ele passa a capitania para os seus herdeiros, por isso torna-se hereditária. Isso aí é uma iniciação da colonização formal, tá? E é importante mencionar que a capitania do Rio Grande, ela fazia parte dessa estratégia, mas a sua ocupação efetiva demorou para acontecer por causa de diversos obstáculos, como a resistência indígena, que eles resistiram, né, em entregar as terras de mão beijada, e também, inicialmente, a falta de recursos atrativos, né, de recursos econômicos atrativos. E aí, para a gente entender esse sistema de capitanias, a gente precisa entender esse percurso histórico. Então, a gente precisa seguir uma linha do tempo para que possa fazer sentido, né? Tudo começa ali com o Tratado de Tordesilhas, em 1494, que, como eu mencionei, foi um acordo entre Portugal e Espanha para dividir o Novo Mundo. Então, a parte que hoje é o Brasil ficou com Portugal. Em 1500, houve, né, o descobrimento do Brasil, onde Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral sul da Bahia, e aí deu-se início ao período pré-colonial, sem a colonização, sem fixação, né, apenas para exploração. E aí, de 1500 a 1530, houve exploração do pau-brasil por parte dos europeus, fazendo escampos com os povos indígenas, né? Não havia uma ocupação organizada, não existiam cidades fundadas, apenas essas expedições exploratórias e a chamada guarda-costas, que era para vigiar, guardar mesmo a costa, tá? O início do século XVI foi marcado aí por invasões e ameaças estrangeiras, então os franceses passaram a explorar o litoral do Brasil, principalmente a região norte e nordeste, que estava descoberta, e aí estabeleceram alianças com os indígenas potiguaras, do atual Rio Grande do Norte, né? Então, quando a gente vai falar aí de capitanias donatárias, nós temos que ter em mente essa questão aí de que, no século XVI, o rei de Portugal criou esse sistema de capitanias para facilitar a colonização do território, né? Já era uma estratégia que foi utilizada anteriormente. Então, eles utilizaram aí como uma forma de proteger o território, né? Então, o rei Dom João III criou 15 capitanias para garantir a colonização e a defesa, e aí era dado inicialmente, né, a um donatário, que era aí um nobre, né? Podia ser rei, duque, marquês, conde, ou então um fidalgo, que era um membro da pequena nobreza, que era nobre de nascimento, por isso que o nome é fidalgo, que é filho de algo, né? Então, de alguma família importante de confiança da coroa. E era doada, né? Era feita uma carta de doação e um foral, que é um documento que estabelecia direitos e deveres do donatário, porque não era só dado assim, é seu, toma que é teu, não. Tinha direitos e deveres, né? Ele devia esse aspecto de doação de terra, né? Era transmitido por herança, por isso que era hereditário, mas existia aí um sistema jurídico-administrativo, né, para poder transferir esse direito de administrar, explorar, povoar, mas a posse continuava sendo da coroa portuguesa, era só para tomar conta, né? Então, na prática, não há diferença entre as duas expressões, donatário e hereditário, mas destaca cada um aspecto diferente dessa organização colonial. Então, a gente precisa entender esse contexto para poder entender o sentido mais lá na frente, e principalmente para a resolução de questões, né, para você entender de quem está se falando. Então, a capitania do Rio Grande, ela foi criada em 1534 e concedida a João de Barros e Aires da Cunha. É muito importante focar nos nomes e nas datas, tá? Porque a questão, ela pode mudar, o nome pode alterar a data, são detalhes, a assertiva todinha, tá tudo corretinho, de repente muda, uma palavra já torna a alternativa falsa, né, ou torna verdadeira, dependendo do comando da questão, que às vezes pede, muito importante focar nisso, né, porque às vezes ela pede a afirmativa correta, a afirmativa incorreta, então a gente tem que observar esses detalhes que
eu gosto muito de pensar assim, como um professor tentaria pegar um aluno numa prova nesse quesito, o que é que ele mudaria? Então, você se coloca no lugar, já vai lendo sobre o assunto, já vai entendendo, como é que poderia pegar isso aqui é um ponto importante. Então, como é que poderia pegar um aluno nesse ponto importante, né? Então, a gente tem que fazer essas associações para que a gente possa entender o contexto e mesmo assim, e ainda assim, entender como que pode ser pego, né, na questão. Então, é importante mencionar que a capitania do Rio Grande foi criada em 1534 e concedida a João de Barros e Aires da Cunha. A região era estratégica, porque protegia o litoral nordestino da ameaça de invasões estrangeiras, principalmente dos franceses que estavam fazendo comércio com os potiguaras, né? Em 1535 a 1590, houve o fracasso das capitanias do norte. Muitas capitanias não prosperaram, incluindo a do Rio Grande, e as principais dificuldades foram a resistência dos povos indígenas, né, com os potiguaras aliados aos franceses, a falta de recursos naturais valiosos, que inicialmente se queria ouro e prata, né? Então, como não havia exploração do território, havia essa resistência, havia lutas, né? Então, era difícil de focar no objetivo dos recursos valiosos, né? E também tinha a questão do isolamento geográfico e as dificuldades de comunicação. Então, o território ele apresentava dificuldade de colonização por causa desses fatores, né? E a ocupação efetiva, ela só ocorreu em 1597, com a expedição de Jerônimo de Albuquerque. O objetivo dessa expedição era ocupar e consolidar a capitania do Rio Grande. E aí foi o marco, foi a fundação do Forte dos Reis Magos, em 1598, o início, né? E no ano seguinte foi concluído a construção do forte, 1599 foi fundada a cidade do Natal, criada a cidade do Natal. Então, no final do século XVI, os portugueses eles queriam expulsar os franceses, que estavam fazendo alianças com os potiguaras e comercializando o pau-brasil, né, no interior do Rio Grande do Norte, e por isso eles organizaram uma expedição militar comandada por Jerônimo de Albuquerque e também pelo capitão-mor Manuel Mascarenhas Homem. Então, eles tiveram a participação indígena dos tabajaras, que se aliaram aos portugueses. Então, a gente tem que entender os tabajaras aliados aos portugueses, os potiguaras aliados aos franceses. Essa aliança dos tabajaras com os portugueses ocorreu principalmente no contexto de disputa contra os potiguaras, que eram aliados dos franceses. Então, os grupos se aliaram e uns ficaram contra os outros. E essa aliança entre os portugueses e os tabajaras foi estratégica para enfrentar os potiguaras, que eram inimigos tradicionais dos tabajaras, combater a presença francesa no litoral do atual Rio Grande do Norte e garantir a ocupação portuguesa na região, principalmente na fundação de Natal, em 1599, e no ano anterior, na construção do Forte dos Reis Magos, em 1598. Então, essa união ela teve uma grande importância para o sucesso da colonização portuguesa na região, pois os tabajaras, além de conhecerem o território, ajudaram também no combate e serviram como guias e intérpretes. Então, os tabajaras ajudaram ali militarmente, servindo de guias para os portugueses e contribuíram para o reconhecimento do território. Uma curiosidade é que Jerônimo de Albuquerque, ele chegou até a casar-se com uma indígena tabajara e isso fortaleceu os laços com a etnia, né? E aí, né, a gente entendendo esse contexto, a gente entendendo aí a construção do forte em 1598, como sendo a primeira grande estrutura militar da região, marcando aí o início da ocupação efetiva da capitania. No ano seguinte, em 1599, a fundação da cidade de Natal, que tornou-se a sede da capitania do Rio Grande, um marco aí para a colonização permanente do atual Rio Grande do Norte, e entendendo todo esse contexto de capitanias donatárias, esse contexto da capitania do Rio Grande na história das capitanias donatárias do século XVI, a gente consegue entender, né, essa dificuldade inicial de consolidar a posse sobre o território brasileiro, né, porque a colonização era cara, né, ainda não oferecia lucros imediatos, como as especiarias da Ásia, existia o risco constante das invasões estrangeiras, principalmente dos franceses, que não conheciam, que não
reconheciam o Tratado de Tordesilhas, né, para contornar esses desafios, descentralizando aí os custos da colonização, foi que Dom João III, que era o rei de Portugal, criou em 1534 o sistema de capitanias donatárias, né, porque se baseou em experiências anteriores que foram utilizadas com sucesso na Ilha da Madeira, nas Ilhas Atlânticas. Então, essas características, né, de dividir a terra em faixas, né, do litoral para o interior, chamada de capitanias, essas capitanias doadas a um capitão donatário, geralmente um nobre ou um militar de confiança, né, que eram hereditárias, passadas de pai para filho, mas mesmo assim, existia apesar da autonomia administrativa, eles podiam explorar, cobrar impostos, distribuir as sesmarias, que lá na frente a gente vai ver também as sesmarias, mas que deviam fidelidade ao rei. Então, era ali uma relação estratégica, né? E a função estratégica da capitania do Rio Grande é que ela foi, quando concedida a João de Barros e Aires da Cunha, né? Criada em 1534, ela tinha localização privilegiada, e aí o objetivo para defender era colonizando, né? Então, a colonização da capitania não prosperou inicialmente, mas depois a gente vai ver mais a fundo como essas relações, né, a relação com o Forte dos Reis Magos, essas relações com os franceses, né, essa frequência de vinda nessas alianças, tudo isso como foi sendo, como foi lidado com a situação, né? Como isso incomodava Portugal, porque significava perda de recursos, ameaça à soberania sobre o território. Então, a gente vai vendo aí o que estava acontecendo para que fossem tomadas a sequência de ações, né? É preciso entender também o que estava acontecendo em Portugal, né? Como o rei de Portugal, ou como o rei da Espanha passou a ser rei de Portugal, né? Com a morte do rei Dom Sebastião, em 1578, né? Teve o início de uma crise, quando o Dom Sebastião, o rei, né? Dom Sebastião, morreu em uma batalha no Marrocos, a Batalha de Quibir. Como ele não tinha herdeiros diretos, né? Isso gerou uma crise sucessória do trono português. Com relação, né, o trono passou a ser seu tio-avô, porque vai pegando, né, questão hereditária, né, a passagem hereditária do trono, e aí quando o Dom Sebastião morreu, o trono passou para seu tio-avô, que era o cardeal Dom Henrique, né, que já era bem idoso, não tinha filhos, né, por ser membro da igreja, reinou por poucos anos, por 2 anos apenas, né, de 1578 a 1580, né, e aí, quando Dom Henrique morreu, iniciou a crise da sucessão, né, porque não havia nenhum herdeiro direto, então existiam vários pretendentes ao trono, e eles iam buscando ali na raiz hereditária, né, pegando ali pretendentes ao trono. E um desses pretendentes era o rei da Espanha. Entre os candidatos estava Filipe II, da Espanha, que tinha forte relação com a família real portuguesa, porque ele era filho de Isabel de Portugal, né, neto de Dom Manuel I de Portugal. Então, por essa razão, ele veio a reivindicar o trono português por direito de sangue. E aí, ele era o rei Filipe II da Espanha, entrando na disputa, e assumiu o trono de Portugal, o que deu início aí, enquanto rei da Espanha e de Portugal, à União Ibérica, né? Essa relação de Espanha e Portugal. É aí que a Espanha entra na jogada. Né? Então, a conquista do trono português em 1580 não ficou só na conversa, né? Ele invadiu Portugal com suas tropas, chegando lá no poder, ele tomou conhecimento da situação, invadiu Portugal com suas tropas, comandadas pelo Duque de Alba, e tomou o trono à força. Né? Em 1581, nas cortes de Tomar, ele foi reconhecido como rei de Portugal, e aí tinha a promessa de respeitar a autonomia administrativa de Portugal, as leis, os impostos próprios, a língua, a moeda, né? E ele virou o chamado rei 2 em 1. Né? Como ele já era Filipe II na Espanha,
quando ele assumiu o trono português, ele passou a chamar de Felipe I de Portugal. Então, essa União Ibérica que foi de 1580 a 1640. É importante ter isso em mente também. A União Ibérica, 1580 a 1640, que foi esse período em que Portugal e Espanha ficaram sob o mesmo reinado, né, chamado de União Ibérica. E aí, quando ele chegou ao poder, ele tomou conhecimento aí da crescente presença dos franceses no litoral do Rio Grande, que explorava para o Brasil e mantinha alianças com indígenas, ameaçando o domínio português, e como resposta, em 1597, o rei Dom Felipe II de Portugal, também Felipe III da Espanha, durante a União Ibérica, enviou uma expedição chefiada aí por Jerônimo de Albuquerque e Mascarenhas Homem, né, com o objetivo de expulsar os franceses e estabelecer definitivamente a presença portuguesa. Então, em 1598, foi fundado o Forte dos Reis Magos, na foz do rio Potengi, e aí, pela localização estratégica, deu início à ocupação efetiva da região. No ano seguinte, né, seguiu aí a questão do núcleo urbano de Natal, ao redor do forte, construindo aí a cidade para defender a região de invasores, né, pela localização estratégica. E aí controlava a entrada pelo rio Potengi e fixaram o domínio português sobre o território. Então, a gente vai ver mais na frente, com mais detalhes em outros tópicos, né, essa questão do fracasso da colonização inicial, a retomada com os portugueses, né, porque inicialmente era só para tomar conta ali, mas a tentativa inicial de colonização do Rio Grande, com os donatários João de Barros e Ares da Cunha, fracassou por vários motivos, né, como nós já vimos anteriormente. E após anos de abandono, né, não sei se a gente pode chamar de vacância, mas foi realmente um abandono. Passou um tempo, um período ali, sem ter essa exploração, né, sem ter essa vinda com frequência, né? A região passou a ser tomada com o apoio da coroa, né, depois de anos, e principalmente durante a União Ibérica, 1580, 1640, quando a ameaça francesa se intensificou. E aí teve a fundação do Forte dos Reis Magos, né, que marcou aí também a construção da cidade, a fundação da cidade de Natal, e marcou a retomada efetiva da colonização portuguesa, e agora com bases bem mais sólidas, né, com presença militar para garantir segurança, expulsão dos franceses, estabelecimento de um centro urbano para a organização administrativa e econômica. E aí a gente vai vendo, né, para o encontro não ficar muito longo, a gente vai vendo nos próximos blocos, eu vou fazer assim, por blocos de vídeos, por assuntos, fazendo essa contextualização, essa retomada, mas é importante entender inicialmente como isso aconteceu, né? Esse contexto aí da criação do sistema de capitanias, a fundação estratégica da capitania do Rio Grande, essa relação do forte com os franceses, né, que culminou na fundação da cidade natal, o fracasso na colonização inicial, a retomada dos portugueses, e nos próximos encontros a gente vai abordando os temas em sequência do edital, mas fazendo essa contextualização histórica. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, né, o que vocês precisarem que expanda mais. E é isso. Até o próximo encontro.